Fala pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Dia 24 de dezembro, estamos a um dia do Natal e nada mais coerente que nessa data nós falemos um pouco sobre esta festa, que é o Natal. Posso celebrar? Posso comemorar? Não posso? Se eu posso, como comemorar? Posso ter uma árvore de Natal? Posso levar os meus filhos para tirar uma foto com o Papai Noel? Posso fazer troca de presentes, ceia de Natal, reuniões familiares? Ou não? Devo pensar no Natal somente como o dia escolhido para ser o dia de nascimento de Jesus. É sobre isso que eu quero falar com vocês na aula de hoje. Então vocês precisam ter em mente, a primeira coisa, que dos 190 países reconhecidos pela ONU, 165 deles celebram o Natal. Direto ou indiretamente, mas celebram. Claro, cada país do seu jeito, cada país com a sua crença, cada país com a sua forma de enxergar o mundo. Então, alguns países celebram o Natal de uma maneira mais religiosa, outros celebram o Natal de uma maneira mais litúrgica, mas 160 países celebram, direto ou indiretamente, o Natal. Consequentemente, o que vai acontecer? Surgem pelo menos duas orientações em relação ao Natal, em relação a essa festa. Você tem uma orientação religiosa que enxerga o Natal, que vê no dia 25 o dia como o nascimento de Jesus, o dia em que Jesus nasceu, e obviamente, consequentemente, este dia deveria ser um dia de celebração, um dia de tributos, um dia de homenagens e de reconhecimento a tudo que ele fez. Então é um Natal cristão. E nós temos uma outra orientação, que é a orientação cultural. É o Natal observado como cultura. É o Natal observado como uma festa social, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas festejam, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas comem, onde as pessoas decoram e enfeitam suas casas, levam árvores para dentro de casa, levam suas crianças para tirarem fotos com o Papai Noel. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter em mente quando a gente fala sobre o Natal é justamente isso. De qual Natal eu estou falando? Eu estou falando do Natal de orientação cristã ou estou falando de um Natal de orientação secular, cultural, Natal da cultura, da liturgia, da festa, ou um Natal que atribui a Jesus todo mérito, tributo, honra, glória? De qual desses natais que eu estou falando? Vamos falar um pouquinho então do Natal, o Natal cristão. Antes de nós falarmos do Natal cultura, do Natal da liturgia, do Natal pagão, vamos falar primeiramente do Natal cristão? Eu separei um material aqui, eu escrevi algumas coisas e eu quero ler para que vocês entendam. Eu coloquei assim, no contexto cristão, o Natal celebra o nascimento de Jesus, ocorrido em Belém da Judéia, conforme narrado pelos evangelhos de Mateus e Lucas. Marcos e João não falam sobre o nascimento de Jesus, tá bom? É só Mateus e Lucas, nos capítulos 1 e 2. Teologicamente, o Natal está ligado à doutrina da encarnação. Encarnação, não é reencarnação. Encarnação, ou seja, o Deus Filho encarnando o homem, se transformando em homem, tá? Isto é, a crença de que Deus se fez homem e entrou na história humana. Ok, gente? A Bíblia, ela não apresenta uma data exata, não tem, você pode procurar, procura aí, capítulo 1 e 2 de Mateus, capítulo 1 e 2 de Lucas, e procura se está escrito que
o nascimento de Jesus teria sido dia 25 de dezembro. Não tem. Então a Bíblia não apresenta uma data exata para o nascimento de Jesus. Não tem nenhuma evidência de que de fato tenha sido no dia 25 de dezembro. A escolha do dia 25 de dezembro, na verdade, teria acontecido séculos depois, muito tempo depois. Para ser mais específico, de 3 a 4 séculos depois, de fato, do dia em que Jesus nasceu. Então a ideia que se tem é que o dia 25 de dezembro teria sido escolhido para dia a ser celebrado o nascimento de Jesus no século IV depois de Cristo. Tá? No século IV depois de Cristo. Para vocês terem uma ideia, segundo relatos históricos, a primeira vez em que o Natal teria sido celebrado, pelo menos a evidência mais antiga que nós temos, do nascimento de Jesus ter sido celebrado no dia 25 de dezembro, seria no ano 336 depois de Cristo. Então, mais ou menos uns 300 anos depois da morte de Jesus, 336 depois de Cristo. Essa data, na verdade, esse registro estaria escrito, registrado em um calendário antigo, em um calendário romano muito antigo, chamado pelo nome de Chronographus Anni, 354. É um calendário romano antigo que continha ali descrições de eventos romanos importantes. E lá, inclusive, estaria escrito que no dia 25 de dezembro teria sido celebrado o nascimento de Jesus. Esse calendário, chamado Chronographus Anni, 354, ele teria sido formulado no ano 354, por isso o nome, porém, ele continha em seus registros eventos e acontecimentos do ano 336. Então, no ano 336, nós já teríamos registros do nascimento de Jesus sendo comemorado, celebrado no dia 25 de dezembro. É claro, esse calendário original, ele não existe mais, ele não resistiu ao tempo, obviamente, mas existem cópias que foram feitas desse calendário. Você pode encontrar, claro, você pode encontrar como se fosse assim tão fácil. Mas existem cópias em Roma, existem cópias na Áustria desse calendário. E lá nesse calendário tem uma frase muito típica, escrita em latim, não é? Que é mais ou menos assim: Oito caulam natus Christo in Bethlehem Ludeia, ou Ludae, é mais ou menos isso, É um escrito em latim que fala exatamente que no 8º dia antes das calendas de janeiro, ou seja, 8 dias antes do dia 1º de janeiro, nasceu Cristo em Belém da Judéia. Então essa crença do dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus é uma crença muito antiga. Não é uma crença da modernidade. Transformaram o dia 25 de dezembro no dia do nascimento de Jesus há pouco tempo atrás. Não foi. É uma crença antiga, conforme eu estou dizendo para vocês. Existem relatos de que essa crença, de que essa tradição já existia desde o ano 336 depois de Cristo. Ok, gente? Vocês precisam ter em mente que até no ano 313, aproximadamente, a igreja cristã, os cristãos não tinham por costume, por hábito, comemorar aniversários. Nem mesmo até o nascimento de Jesus. Não é? Haviam outras preocupações do que de fato se comemorar o nascimento de Jesus. Como, por exemplo, comemorar a sua ressurreição. Mas a partir do ano 313, quando nós tivemos o Edito de Milão, que é quando o imperador Constantino assina um decreto legalizando o cristianismo e dando liberdade
para que os cristãos pudessem professar a sua fé em paz e não houvesse mais perseguição, a igreja começa a se organizar as suas datas, organizar o seu calendário, as suas datas festivas, as suas comemorações. Então a ideia que se tem é que a partir do ano 313, algumas datas ou festividades que até então não existiam passaram a ser organizadas. Então, a princípio, no ano 336, nós já teríamos o dia 25 de dezembro sendo comemorado como o dia ou suposto dia do nascimento de Jesus. Uma das razões pelas quais a data do dia 25 de dezembro poderia ter sido escolhida como suposto dia para o nascimento de Jesus, poderia ser o solstício de inverno. O que era o solstício de inverno? Era um período do ano em que as noites eram mais longas e os dias eram mais curtos. Isso acontecia ali, provavelmente, no hemisfério norte, né? Ali na região de Roma, provavelmente entre os dias 21 e 22 de dezembro. Então, até o dia 21, 22, 23 de dezembro, os dias eram mais curtos, ou seja, o período de iluminação, de duração do Sol era mais curto e os períodos noturnos eram maiores. Então, o Sol se escondia mais cedo e demorava mais para nascer. Passado o dia 21, 22, 23 de dezembro, encerrava-se o solstício de inverno, ou seja, aquele dia curto passava a ser maior e as noites maiores passavam a ser mais curtas. Então o sol aparecia por mais tempo após o dia 23 de dezembro. Então eles, teologicamente falando, viam isso como a luz vencendo as trevas. Teologicamente falando, seria mais ou menos essa ideia, né? A luz vencendo as trevas, ou seja, o sol apareceu por mais tempo, o sol agora está reinando mais do que as trevas, do que a noite, do que a lua. Então, teologicamente falando, tinha mais ou menos essa ideia. Então, ali por volta do dia 25 de dezembro, 24, 25 de dezembro, os dias passavam a ser mais prolongados e as noites passavam a ser mais curtas. Que é exatamente a ideia que traz para a gente o nascimento de Jesus. Então, o bem vencendo as trevas, o Filho de Deus encarnado vencendo o pecado, vencendo o mal. Então, muito por esse motivo, e aqui eu estou trazendo o campo teológico para vocês, uma análise teológica, muito por esse motivo, por essa razão, o dia 25 de dezembro teria sido escolhido como o suposto dia para o nascimento de Jesus. Mas assim, gente, é uma data escolhida aleatoriamente, conforme eu disse no início dessa aula. Não há nenhum registro bíblico, nenhuma evidência bíblica de que de fato tenha sido no dia 25 de dezembro. Não tem, tá certo? Existem outras duas teorias, né, outras possíveis datas para o nascimento de Jesus. Uma delas se daria entre os meses de março e abril, do período da primavera, e uma outra seria entre os meses de setembro e outubro, que seria durante o período do outono, tá bom? Mas seria para um outro momento, para uma outra hora, para nós falarmos sobre isso. Março e abril, basicamente, período da primavera, seria devido ao fato de ser um ambiente, um clima mais propício para o pastoreio de ovelhas, né, para pastorear os animais. E quando vocês leem lá o registro do nascimento de Jesus, fala que os pastores saíram a pastorear. Então, o texto demonstra que havia um ambiente, né, um clima propício para esse tipo de ofício. E setembro e outubro, outono, muito possivelmente por causa da primavera, ou melhor, outono, né? E consequentemente por causa de festas que eram celebradas durante esse período, como por exemplo a festa de Sucote, que seria a festa dos tabernáculos. Mas assim, são suposições também, não há
nenhuma evidência bíblica de que de fato tenha sido esse dia. Conforme eu disse para vocês, os cristãos passaram quase 400 anos da vida deles, viveram quase 400 anos, em que se tinha uma coisa que eles não tinham tempo para fazer, ficar comemorando aniversário. Muito pelo contrário. Haviam outras preocupações majoritárias, muito maiores, como, por exemplo, sobreviver em meio à perseguição. Como, por exemplo, pregar o evangelho para que vidas fossem alcançadas, cumprir com o ID do Senhor e aguardar o cumprimento da promessa de que ele ia voltar para buscar a sua igreja. Então haviam coisas mais importantes do que ficar se preocupando com o dia em que Jesus nasceu. Então o que eu estou dizendo para vocês é que, de fato, o dia 25 de dezembro, quando foi inaugurado como um dia oficial para o nascimento, suposto nascimento de Jesus, suposto dia para o nascimento de Jesus, ele foi escolhido, selecionado, apontado como de fato para ser um dia especial, para que verdadeiramente o nascimento de Jesus pudesse ser comemorado. Porém, o tempo foi passando. O tempo foi passando e em diferentes sociedades essa data passou a ser associada com reuniões familiares, com troca de presentes, decorações, confraternizações, enfim. Esses costumes modernos, atuais, de forma alguma fazem parte do relato bíblico. Não tinha. Tá? Surgiram mediante adaptações culturais ao longo dos séculos. Então, não tem nada a ver com o relato bíblico, com aquilo que a Bíblia diz. Então, o que eu estou explicando para vocês é que o Natal ele começa dentro de uma orientação religiosa. Ele começa dentro de uma orientação cristã. Qual era o propósito, o objetivo? Era, de fato, comemorar o nascimento de Jesus. Dia 25 de dezembro. Não há nenhuma evidência bíblica de que tenha sido 25 de dezembro. Mas a gente precisa escolher uma data. Então, que data que vai ser? 25 de dezembro. Beleza, vamos lá. Agora, com o passar do tempo, com o passar dos anos, infelizmente, né, conforme o cristianismo foi se alargando e alcançando novas civilizações, e o tempo foi passando, o Natal passou a ter novas atribuições, novos costumes, sofreu transformações, adaptações, né? E aí se transformou nesse Natal que hoje conhecemos. Então eu continuo a nossa aula voltando lá no início, quando fora feita uma pergunta para vocês: posso comemorar o Natal ou não? E se eu for comemorar, como eu devo comemorar? Então eu posso comemorar? Posso. Não há nenhum problema de comemorar, tendo em vista que comemorar o Natal é comemorar de fato o dia em que Jesus nasceu. Esse é o propósito. Esse é o objetivo. Agora, como comemorar? Então a resposta seria comemorar de maneira em que entendamos que o objetivo, o propósito maior, primário do Natal, não é a troca de presentes, não é a confraternização, não é a festa em si, não é decorar a minha casa, nada disso, não é o churrasco que a gente faz, não é a ceia, não é nada disso. É de fato tributar a Deus aquele dia como um suposto dia para o seu nascimento, para o nascimento do Filho de Deus. Então, nesse caso, não há nenhum problema. Agora, e as outras coisas? Uma árvore de Natal, um Papai Noel, será que eu posso? Eu vou trocar, não vou nem dizer será que eu posso. Será que é conveniente me deixando levar por aquilo que Paulo disse, né? Que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, me é lícito comemorar o Natal da maneira como os ímpios comemoram. Me é lícito. Eu posso, se eu quiser. Estou liberado, permitido. Comemorar o Natal da forma em que as sociedades pagãs, as nações pagãs, comemoram. Mas convém. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês agora, começando pela árvore de Natal.
primeiro ponto que eu quero que vocês entendam sobre a árvore de Natal, gente, é que assim como a questão da data, não há nenhuma evidência bíblica associando árvores ao nascimento de Jesus. Então, não dá para nós trazermos o costume, o hábito, a tradição, a cultura da árvore para dentro do nosso Natal, atribuindo isso à Bíblia, porque não tem. Da mesma forma que não há nenhuma evidência bíblica de que o nascimento de Jesus teria sido em dia 25 de dezembro, também não há nenhuma evidência bíblica, nada falando necessariamente sobre árvore. Então a árvore é uma questão cultural, a árvore é uma questão secular, é uma questão, eu não vou dizer pagã, mas é uma questão teologicamente falando infundável. Não tem, não existe, tá certo? Mas o que acontece? De onde vem essa tradição, essa questão da árvore? Quando e onde isso foi adaptado à cultura do Natal? Povos antigos, mais especificamente do norte da Europa, povos germânicos, utilizavam durante o período medieval, período da Idade Média, árvores verdes. O que é que são as árvores verdes? São aqueles verdes bem fortes, escurinho, né? bem mais escuro assim, que durante o período do inverno, permanecem deslumbrantes, vistosos, né? Como um pinheiro, por exemplo. Não tem coisa mais linda do que você chegar numa neve e ver aquele pinheiro verde, bonito, intacto. Parece que não está sofrendo nem um pouco com o frio, né? Então, o que eles faziam? Povos germânicos, mais específicos ali de onde hoje seria a Alemanha, os países bálticos, né? No caso, Lituânia, Estônia e Letônia. Então, o que esses países faziam? Eles pegavam essas árvores e viam nessas árvores o símbolo da vida, da renovação e da esperança. Por quê? Porque elas conseguiam permanecer verde mesmo durante o rigor do inverno. Né? Então, tá ali um pinheiro, tal, no inverno, aquele frio, neve, etc. e tal, e tá lá aquele pinheiro todo bonitão, todo esverdeado, não está sofrendo nem um pouco com a temperatura. Então, para eles, essas árvores verdes simbolizavam esperança, simbolizavam renovação, simbolizavam vida, que é muito parecido com aquilo que Jesus representava e ainda representa para todos nós. Então, o que vai acontecer? Conforme o tempo vai passando, e aí a gente tem, inclusive, até uma ordem cronológica dessas transformações, né? Conforme eu disse para vocês, entre o século V e século X, eles passaram a trazer essas árvores para dentro de casa. Eles pegavam essas árvores e levavam elas para dentro de casa, representando esperança, representando vida e etc. e tal. E entre o século XV e o século XVI, eles passaram a decorar essas árvores. Então foi aquilo que eu disse para vocês no início. O Natal, para chegar da forma que ele é hoje, ele passou por muitas transformações, por muitas adaptações. Tá? Mas isso começa, essa questão da árvore começa lá nos países germânicos e nos países bálticos, conforme eu estou dizendo para vocês. Então a prática de decorar as árvores surgiu durante o período natalino na Europa. Principalmente, conforme eu disse, nas comunidades germânicas, a partir do século XVI. Com o tempo, essa tradição foi se espalhando para outros países, né? Especialmente no século XX, quando passou também a ser adotado em lares cristãos e não cristãos. Aí banalizou, né? Conforme eu disse para vocês. Nós chegamos a um ponto em que o Natal não é somente, não é comemorado só por aqueles que acreditam em Jesus. Tem pessoas hoje que não creem em Deus, são ateus, mas que comemoram o Natal. O Natal hoje ele tem um outro sentido, como a Páscoa tem.
Você tem ali um casal, né? Pais, um pai e uma mãe que não crê em Deus, não crê em Jesus, mas que quando chega no período da Páscoa compra ali um chocolate e dá para o filho. O Natal é a mesma coisa. Você tem ali alguém que não crê em Jesus, mas leva os filhos para tirar uma foto com o Papai Noel, faz uma ceia de Natal, compra presente, dá para as crianças, faz amigo oculto e aquela coisa toda, compra árvore de Natal, bota pisca-pisca na casa, e às vezes nem crê em Jesus. Então o Natal, hoje, ele é muito mais de orientação cultural, conforme eu disse para vocês, do que de fato orientação histórica religiosa. Tá, gente? Eu lembro que há uns 20 anos atrás, vou botar 15 para 20 anos atrás, era muito comum, e aqui vai uma crítica à modernidade, né? Ou à pós-modernidade, vai uma crítica à contemporaneidade, às novas gerações que estão surgindo. Eu lembro que uns 15, 20 anos atrás, quando chegava no Natal, no Ano Novo, poxa, era uma data tão legal. Pessoas que não se conheciam, se encontravam e desejavam um Feliz Natal umas para as outras, se andando na rua assim, se encontrava alguém, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e tal. Hoje parece que o Natal e o Ano Novo viraram um símbolo de festa, viraram um símbolo de bebedice, de churrasco. Eu falo para vocês que eu tenho medo de sair de casa no Natal. Eu tenho medo de sair de casa no Ano Novo. Porque você anda pela rua, você vê gente com garrafa na mão, você vê gente brigando, você vê pessoas andando com carro em alta velocidade. Então a coisa banalizou. Não tem nada a ver com aquele Natal de paz, com aquele Natal de reflexão, né, que havia aí até um certo tempo atrás. Então as coisas estão mudando. Vocês que são um pouco mais de idade devem se lembrar que antigamente chegava no Natal, muitas casas eram enfeitadas. Hoje isso nem mais está acontecendo com a intensidade que acontecia antes. Tá bom, gente? Então, o que acontece? Teologicamente e historicamente, essa é a explicação da árvore de Natal, tá? Agora, existem teorias que foram criadas falando sobre o surgimento da árvore, mas são teorias infundáveis. Tem teorias que falam sobre crianças que foram enterradas no pé de uma árvore, a árvore começou a crescer, enfim. Mas, teologicamente falando, não tem nenhum respaldo, né, para esse tipo de explicação. Ok? Professor, beleza, eu entendi questão da árvore de Natal. Então, a árvore de Natal não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Não tem. É uma prática, uma tradição que ocorria por outras razões, por outros motivos, pelo símbolo que essas árvores traziam com elas, carregavam com elas, e que depois foi sendo adaptada para o Natal, né? Foram sendo misturadas, associadas. Mas eu, Papai Noel, posso levar o meu filho para tirar uma fotinha com o Papai Noel? Gente, sinceramente, eu acho a questão do Papai Noel mais séria do que a questão da árvore de Natal. Por quê? O personagem conhecido como o Papai Noel, ele tem origem histórica num personagem que de fato existiu, ele é real, chamado São Nicolau. Tá? Então, para quem não sabe, o Papai Noel ele é inspirado no personagem, na história real de São Nicolau. Quem era ou quem foi o São Nicolau? São Nicolau, ele foi um bispo, tá? Foi mais do que um padre, ele foi um bispo da Igreja Católica, ali entre o século 3 e 4 depois de Cristo. Ou seja, mais ou menos ali na mesma época em que o dia 25 de dezembro foi escolhido como data oficial do nascimento de Jesus. Então ele era bispo da igreja numa determinada região onde atualmente seria a Turquia. Enfim, mas isso não vem ao caso. E esse São Nicolau, que era um bispo, ou seja, ele era o padre responsável por várias igrejas, responsável por uma região, pelas igrejas de uma região, ele ficou muito conhecido por sua generosidade. Ele ficou muito conhecido por sua generosidade
e especialmente por ajudar crianças e famílias pobres. Então, vou entendendo, né, a questão do São Nicolau e a questão do Papai Noel. É mais ou menos isso, né? O bom velhinho, que dá presente para as crianças, que entra na chaminé das casas. Como é que eles vão mudando as coisas? Com o passar do tempo, a figura do São Nicolau ela foi sendo associada ou adaptada por diferentes culturas europeias, misturando elementos históricos, ou seja, elementos que de fato aconteceram. O São Nicolau realmente existiu, ele realmente era um bispo, muito provavelmente realmente era uma pessoa boa, enfim. Mas foi sendo misturado aos elementos históricos, elementos folclóricos. O que são elementos folclóricos? Lenda, ficção. E imaginários, não, foram criados, que situações foram criadas. Como, por exemplo, o São Nicolau tinha um trenó? Não tinha. O São Nicolau usava uma roupa vermelha? Não usava. O São Nicolau tinha uma barba desse tamanho? Ninguém garante que tinha. Até porque a história do São Nicolau ela é uma teoria tradicional, né? É uma teoria tradicional. A princípio ele de fato teria existido, porém não é documental. Não existem muitos documentos que atestam a existência, né, do São Nicolau, mas teria existido. Para vocês terem uma ideia, até as biografias que foram feitas sobre o Nicolau foram feitas séculos depois. Então existem biografias hoje falando sobre a vida dele, quem foi ele, o que ele fez, onde ele viveu, quais foram suas práticas, falando da canonização, né, que ele virou um santo e tal. Mas foram feitos séculos depois. Quem fez séculos depois. A gente fala às vezes de Jesus, porque as biografias de Jesus, no caso dos evangelhos, foram feitos décadas depois. 2, 3, 4, 5 décadas depois, dependendo do evangelho. A do São Nicolau foram feitas séculos depois. O cara já tinha morrido, já tinha... E aí fizeram. Então até a própria história do São Nicolau, que foi, né, adaptado e transformado no Papai Noel, ela passou também por várias adaptações. Começa pela canonização, né, como um santo, ele vira santo. Depois a gente tem as implementações complementares, ou seja, deram para ele um trenó, deram para ele as roupas vermelhas, deram para ele a barba, deram para ele o aspecto de velho, de um bom velhinho, humorado, deram para ele a barriga, né, porque o Papai Noel, a maioria das vezes, é gordinho, deram para ele a característica de presentear crianças, de dar presente no Natal, deram para ele a data do Natal, tanta data para dar, deram Natal, deram para ele, né, aquela ideia ilusória de que ele vem na chaminé, ele deixa presente para as crianças, enfim, deram para ele a roupa vermelha, não é? O gorro, criaram toda uma imagem, criaram toda uma retórica em torno de São Nicolau. E aí eu volto no início da aula de novo dizendo para vocês, lembra lá que eu disse que dos 190 países, 165 celebram direto ou indiretamente o Natal? Pois é, gente, cada país vai colocando, implementando ali alguma coisa extra, um complemento. E chega uma hora que isso se junta, né? E vira uma história, se torna uma narrativa. Tá bom? Hoje o que acontece? Mais especificamente do século XX para cá, a gente está no 21, né? Então, século XX para cá, através da mídia, da publicidade e da indústria do consumo, aquilo que até então seria uma hipótese infundada, seria uma tradição equivocada, virou uma verdade na cabeça das pessoas, né? Então, não que as pessoas hoje acreditem que o Papai Noel existe, não é, mas as pessoas hoje veem o Papai Noel como de fato o personagem principal do dia do Natal, e não Jesus. E não Jesus. Então, novamente, eu posso comemorar o Natal? Qual Natal? Você fala do Natal, das confraternizações,
do Natal da ceia, do Natal do Papai Noel, da árvore de Natal, dos pisca-pisca, do Natal do amigo oculto, da árvore? Ou você fala do Natal de que Jesus nasceu? O Natal do dia em que Jesus deixou a sua glória e veio viver entre os homens para livrar os homens dos seus pecados e das suas más ações e das consequências de suas más ações. Então, assim, não há nenhum problema em comemorar o Natal. Não há nenhum problema. Por que não comemorar? Você vai ficar triste com o nascimento de Jesus? Uai, nós não comemoramos a ressurreição? Para comemorar a ressurreição, na Santa Ceia, quando a gente celebra a ceia, não é comemoração da ressurreição? Para comemorar a ressurreição, tem que comemorar a morte. Ninguém ressuscita se não tiver morrido. Para morrer tem que viver, nascer. Então por que não comemorar o nascimento? Não tem nenhum problema. Ah, mas não é dia 25. Ah, se você me falar que dia que foi, a gente comemora no dia que foi. Ninguém sabe o dia que foi. Então vamos escolher um dia, 25. Se às vezes a gente tem dificuldade para comemorar todos os dias, que haja pelo menos um, para que a gente comemore. Então beleza, dia 25 de dezembro. Agora, como que eu vou comemorar? Então, esse é o X da questão. Então não tem nenhum problema em comemorar. Agora, como eu vou comemorar? Entende, gente? Então, eu acho que nesse dia 25 de dezembro, é isso que a gente precisa pensar, é isso que a gente precisa refletir. Porque às vezes chega no dia 25 de dezembro, a gente se reúne com todo mundo, a gente faz festa, dá presente para um, presente para outro, e feita a casa toda. E Jesus ficou aonde nisso aí? Em que momento ele foi lembrado? Que é o mesmo que acontece com a Páscoa, né? Chocolate, coelhinho. Vocês percebem que o diabo, devagarzinho, ele foi tirando o foco da pessoa de Jesus. Como que vai estar daqui 100 anos? Será que daqui 100 anos vai ter alguém ainda que lembra que o dia 25 é o dia de Jesus? É o dia que Jesus nasceu? Vai ter alguém ainda que lembra que março, abril, quando tem a Semana Santa, a Páscoa, é o dia da ressurreição de Cristo? Vai ter alguém ainda que sabe dessas coisas? Eu não sei, né? Mas hoje nós sabemos. Hoje nós sabemos. E se tem alguém aqui assistindo essa aula que ainda não sabia, agora você sabe. Então cabe a nós que sabemos e que temos essa consciência comemorar da forma certa. Que Deus abençoe você e um ótimo Natal para você. E desde já, um ótimo ano de 2026 também. Pode ser um forte abraço. Tchau.